Tudo bem com vocês? Nós estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor para adorar, glorificar e bendizer o seu nome. É um momento especial que o Senhor nos preparou para estarmos na casa do Senhor e dar a Ele a honra, o louvor, a glória que lhe é devida. Um dia eu li um versículo que diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Então, não importa em quantos, estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Estamos aqui para adorar ao Senhor, para glorificar a Ele, para bendizer a Ele. Amém? Nós vamos falar sobre esse assunto, um assunto muito importante. Ande na terra sob os sinais do céu. Como é que está a tua vida? Como você tem andado? De que maneira você tem andado na terra? Nós vamos ler um texto muito importante no livro de Números, obrigado filha, para que você entenda o que o Senhor está fazendo. Meu tablet deu pau, não sei o que aconteceu com ele, então eu tenho que usar o celular. Vamos ler o texto, diz assim: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia: de dia a nuvem cobria, e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Neste meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as ordens anunciadas por Moisés. Números capítulo 9, do verso 15 ao 23, é onde eu tenho lido. Ande na terra sob os sinais dos céus. E vamos aprender uma coisa: se você andar na terra sobre os sinais dos céus, você vai descobrir a única maneira de atravessar os desertos da vida. E quando nós falamos de deserto no nosso evangeliquez, é muito comum, não é? A gente sabe perfeitamente do que estamos falando, não sabe? A gente conhece perfeitamente o que é um deserto na vida do cristão, de um cristão. Mas aprendemos que a vida cristã é uma jornada diferente, por muitos caminhos, por muitos terrenos, cada um deles um diferente do outro. Nós podemos caminhar sob jardins, ou sobre jardins, que é um tempo de novas descobertas, tempo de ver coisas bonitas. Podemos caminhar em campos, tempos de refrigério. Podemos caminhar por estrada, que é um tempo de resistência. De vez em quando eu vejo algumas pessoas caminhando. Mês de outubro agora começa, não é? O pessoal caminha daqui até Aparecida. É uma resistência, precisa ter muita vontade para pegar uma estrada e ir caminhando toda essa distância. Podemos caminhar por montes. Tempo de escalar obstáculos, tempo de sofrer os obstáculos. Podemos caminhar por vales e aprender que é tempo de enfrentar os desafios da vida. Mas o caminho mais difícil para um cristão é o caminho do deserto, porque é o tempo de praticar a fé.
No deserto você vai praticar a fé. No deserto você vai ser moldado. Eu costumo dizer que o deserto é o lugar onde se molda o profeta. No deserto é o lugar onde se molda o homem de Deus. E em nenhum outro caminho você precisa tanto de fé quanto você estiver, ou quando você estiver no deserto. Alguém aqui já passou pelo deserto? Já passou? Ninguém? Ah, vocês são bem-aventurados. Eu estou vendo 2 pessoas só. Maravilha, não é? Eu não sei por quantos desertos na vida eu já passei. Teve aqueles de 40 dias. Eu tive um que durou 15 anos. Mas eu venci. Atravessei. O difícil do deserto não é apenas entrar, é atravessá-lo. Deserto é para ser atravessado, é para ser cumprido, é para ser obedecido, é para que aconteça na tua vida a experiência que Deus quer te dar. Me conta, por qual caminho você tem andado hoje? Esse texto que nós lemos nos ensina 3 verdades gerais, atemporais, sobre conquista com Deus. Eu posso dizer o seguinte: esse texto, e andar na terra sob os sinais do céu, vai exigir de nós obediência. Repita comigo: obediência. Vai exigir de cada um de nós obediência. Andar na terra sobre os sinais do céu exige obediência, porque o Senhor vai dizer para, o Senhor vai dizer ande, o Senhor vai dizer fique quieto, não diga nada. Uma vez eu disse para uma irmã: minha irmã, a tua vitória está numa coisa, fique de boca fechada. Ela saiu, foi lá, fazia a contenda que ela queria fazer, perdeu a bênção. Então acontece, vai exigir de nós, primeiro lugar, obediência. Segundo lugar, vai exigir paciência. Deserto exige paciência. É no tempo de Deus, não é no teu, não é no meu. E essa geração que nós vivemos, que eu chamo de geração fast food, não é? Estamos acostumados a ter tudo rápido, não é? Tudo na hora. Já reparou? Se o computador demorar 2 segundos a mais para baixar um download, pronto. Esse computador está ruim, tem vírus, tem alguma coisa. O que é que está acontecendo que minha página não abriu? Porque estamos acostumados com as coisas instantâneas. Mas é no tempo de Deus. Repita comigo: é no tempo de Deus. Não tem jeito, é no tempo de Deus. Você pode ir para lá, pode ir para cá, pode subir, pode descer. Só vai acontecer no tempo de Deus. Por isso vai exigir de nós paciência. Vai exigir de nós também perseverança. É uma qualidade que deve estar intrínseca na vida de cada cristão. Ser perseverante, perseverar em servir, perseverar em obedecer, perseverar em ser paciente, perseverar em orar, perseverar em ler a palavra. Vai exigir de nós perseverança. Então, quando você anda sobre a terra, você vive na terra e anda na terra sobre os sinais do céu, você desfruta de proteção. Aprenda isso, você desfruta de proteção. Verso 15 e 16, ele diz da seguinte maneira: a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo. E no verso 16 diz que é proteção 24 horas. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem cobria, e de noite a nuvem cobria. De dia era a proteção do sol, de noite ela tinha aparência de fogo, proteção do frio, das feras. Noite e dia, Deus é Deus, e Ele sempre protege aqueles que andam debaixo da nuvem. Eu vou repetir: Deus é Deus, e Ele sempre protege aqueles que andam debaixo da nuvem. Por onde você tem andado? Por que caminho você tem trilhado? Nós aprendemos que discipulado é estar debaixo de um guarda-chuva. Lembra disso? A gente não fala muito mais sobre esse assunto, mas aprendemos no decorrer da vida, estar debaixo de um guarda-chuva. Quando você está debaixo do guarda-chuva, significa que você tem uma proteção ou do sol, que seria um guarda-sol, ou da chuva, mas você está sempre protegido. Assim era a nuvem: de dia ela cobria e protegia do sol, e à noite ela iluminava, tinha aparência de fogo, afastava os animais selvagens e aquecia o povo no deserto. Porque deserto é uma coisa extraordinária. De dia você tem 50 graus, à noite você tem 20 abaixo de zero. No deserto acontece isso. Então
a nuvem aquecia o povo, proteção 24 horas por dia. Eu vou voltar aqui para você se lembrar. Quando você anda na terra, debaixo dos sinais dos céus, você desfruta de proteção, amém? Olha, o salmista diz da seguinte maneira: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, verso 4. Eu estou lendo na versão NVI. Talvez você esteja acostumado com a versão Almeida, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas quando você vive e anda na terra sob os sinais dos céus, você recebe orientação. Estamos vivendo num mundo onde o que as pessoas mais precisam é de orientação. Você já reparou isso? As pessoas andam sem direção, as pessoas andam sem saber para onde ir. Teve um homem, um judeu, ficou milionário, rico, porque ele criou um aplicativo para orientar as pessoas. A pessoa não sabe. No meu tempo, a gente tinha um negócio, parecia uma Bíblia, chamado guia. Alguém já leu o guia de São Paulo? Não é do tempo de vocês, né? Eu lia o guia. E o guia era tremendo aquilo. Era um mapa, você tinha que se abandear as ruas. E era uma... Hoje, você tem o quê? GPS nada, você tem o Waze. GPS já está ultrapassado. Você tem o Waze, Google Maps, não é? Vai lá no aplicativo e ele te diz, vira à direita, vira à esquerda, sobe, desce. Você tem o quê? Orientação. Sabe para onde ir. O salmista diz no Salmo 119, versículo 105, da seguinte maneira: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Aleluia. Quer mais orientação? Deus dirige os teus caminhos por onde você for. Olha o que diz o texto: sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampava. Aleluia. O povo só andava quando a nuvem de Deus dava a orientação. O povo só andava quando a nuvem de Deus se movia. Do contrário, eles ficavam esperando, eles ficavam parados, aguardando a orientação de Deus. Eu disse lá atrás que as coisas acontecem no tempo de Deus. Agora eu estou dizendo que você tem que andar debaixo da orientação de Deus. É Deus quem dirige a tua vida. Sabe, aqui nós temos uma mania de dizer assim: eu sou dono do meu nariz. E eu costumo brincar todo dia com essa história, né? Você já foi tem um restaurante que a gente vai comer sempre no shopping, chamado Girafas. Alguém já comeu lá no Girafas? O Girafas é bom de comer, eu gosto que a comida é barata, vem uns pratinhos gostosos, muito bom. Arroz, feijão, batata frita, um bifinho, não é? Aquele prato do filho pródigo: arroz, feijão, batata frita, um bife, uma salada de alface, tomate e cebola e um ovo em cima, pronto. Esse prato é maravilhoso, não precisa mais do que isso, amém? Ah, tem uns aí que gostam de arepa, mas isso é outra história, né? Maravilhoso, vocês estão rindo, né? Maravilhoso, muito bem. O que acontece? Quando você compra lá, eles te dão um pager, já viu? Um aparelhinho assim, ó, que você fica com ele na mão. Aí quando está pronta a comida, aquele aparelhinho acende uma porção de luzinha e começa a vibrar. Aí você vai lá e pega o teu prato. Pois é, olha para a tua mão aí. Tem um pager nela. Você não viu ainda, mas tem. E um dia ele vai tocar, vai vibrar e acender uma porção de luzinha. E você é dono do teu nariz, mas ele vai dizer: pode vir, meu irmão, que chegou a tua hora. É hoje o teu dia. E acabou. Não adianta você dizer: eu sou dono do meu nariz, eu não vou agora não, eu faço o que eu quero. Não faz, querido. O Senhor é o dono das nossas vidas. Quer você queira, quer não. Quer você aceite, quer não. Por isso, aprenda a andar sob a direção de Deus. Quando Deus nos direciona, aleluia, é só bênção, é só vitória. Quando você está debaixo da direção de Deus, é só crescimento. Sabe? Quando eu estou debaixo da direção do pastor, você pode ter problema. Porque todo pastor é falho, todo pastor é errado, todo pastor é humano. E consequentemente ele erra. Olha, um dia o Senhor falou para mim assim: ajuda tal pessoa. Tá bom, Jesus, eu vou ajudar. Aí eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi abrir uma igreja e dar para a pessoa tomar conta. Aí não deu certo. E eu fui brigar com Deus: mas Senhor, o Senhor não mandou eu abrir, eu ajudar. Mandei você ajudar, não mandei você abrir uma igreja e dar para ela. Mas eu não entendi o que Deus falou.
Por que eu não entendi? Alguns motivos. Um deles, eu não estava ligado no que Deus estava falando, não estava entendendo o que Deus estava falando. E é muito comum isso com a gente. Eu não sei vocês, mas comigo acontece todo dia. Deus fala pau e eu entendo pedra. Acontece com vocês, não? Não, né? Vocês são santos. Eu sei por isso. Eu sou pecador. Eu peco. Então, por causa disso, às vezes Deus fala comigo e tem pecado no meio, aí eu não entendo. Deus fala pau e eu entendo pedra. Só pode ser. Porque não tem outro jeito, mas é diferente. Aquele povo andava debaixo da orientação de Deus. Só andava quando Deus dava orientação. Aprenda isso. Quem anda na nuvem de Deus não fica para trás, nem anda na frente. Quem anda na nuvem está debaixo da nuvem. Ele não vai nem para frente, nem para trás. Para trás ele perde o caminho. Na frente ele não vai ter direção. Então você tem que andar debaixo da nuvem de Deus, debaixo da direção de Deus. Qual é o caminho que você tem andado? Por onde você tem andado? Como você tem se posicionado? Porque se é do contrário, nós ficamos sem proteção, sem orientação. Se Deus falar 2 dias, vão ser 2 dias. Se Deus falar 1 mês, será 1 mês. Se Deus falar 40 anos no deserto, serão 40 anos, amém? O texto no verso 22 diz assim, olha: quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, partiam. Aleluia. O salmista diz no Salmo 23, verso 2, da seguinte maneira: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. É Deus quem te dirige, é Deus quem dirige a tua vida e é Deus que te traz o refrigério. Aprenda isso, querendo você ou não, quando você vive na terra e anda sob a direção do céu, sob os sinais dos céus, você aprende a se adaptar ao tempo de Deus. E qual é o tempo de Deus? No verso 19 diz assim: quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Eu preciso me adaptar ao tempo de Deus. Olha, não é Deus que se adapta ao seu tempo ou ao meu tempo, mas sou eu ou nós que devemos nos adaptar ao tempo dele. Não tem jeito. Uma vez eu vi um crente dizendo assim: Senhor, se tu é Deus na minha vida, o Senhor vai fazer isso. Eu disse: oh Jesus, tem misericórdia. Por isso Paulo falou que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar. Nós não sabemos, e Deus é misericordioso, Deus é amor, e Ele nos ama. Porque do contrário, misericórdia, eu fico só imaginando o que é que teria acontecido, não é? Sabe, se aqueles crentes assim: queima ele, Jesus. Acho que Deus iria para o sujeito: olha, ele está dizendo se eu sou Deus na vida dele para fazer isso, queima ele, não é? Não é possível. Meu Deus do céu, quando você vive e anda na terra sob os sinais dos céus, você encontra descanso. Aleluia. No verso 18 diz assim, olha: conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Aleluia. Enquanto nós estamos debaixo da nuvem de Deus, sempre haverá para nós um tempo de descanso, um tempo de refrigério na nossa caminhada, na nossa luta, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, porque sempre Deus te dará um escape. Sempre Deus preparará. Ele diz, Paulo diz, olha, o Senhor não te dará nenhuma prova além daquilo que você possa resistir. Você está debaixo da nuvem? Deus vai te guardar. Você está debaixo da nuvem? Deus vai te fortalecer. Você está debaixo da nuvem? Deus vai te mostrar o caminho. Você está debaixo da nuvem? Deus vai te dar o escape. Você está debaixo da nuvem? Deus vai te dar o refrigério. Você está debaixo da nuvem? Deus vai te dar a direção e vai te mostrar a vitória. Quantas vezes o Senhor nos dá estratégia? Ele deu estratégia para tantos. Eu me lembro do rei. Eu me lembro de um rei que o Senhor dá estratégia para ele. O profeta está morrendo. Ele vai na casa do profeta e diz para o profeta: fala alguma coisa para mim. E o profeta diz para ele: pega o teu arco, pega as tuas flechas, abre a janela para a banda dos teus inimigos, atira a flecha
E ele pegou o arco e atirou uma, atirou duas, atirou três e parou. Lembra dessa história? Qual era a estratégia de Deus ao rei? O profeta era Eliseu. Qual é a estratégia de Deus ao rei? Que ele teria vitória sobre os seus inimigos. Mas ele jogou 3 vezes. O Senhor falou, você vai derrotar só 3 vezes. Era para você ter lançado todas as setas. A estratégia era para ter lançado todas as setas. Você tinha uma aljava cheia de setas. Jogasse todas as flechas, que você teria a vitória e aniquilaria de vez todos os teus inimigos. Mas agora você vai vencê-los apenas 3 vezes. Por quê? Porque não entendeu a estratégia. Volta à história. Deus falou comigo uma coisa e eu entendi outra. Não sei com você. Com o rei aconteceu a mesma coisa. Deus espelha uma coisa e ele entende outra. Entendeu? Não foi desobediência, ele não entendeu o que Deus falou, e por não entender, ele pecou. E a Bíblia nos diz claramente, o meu povo perece porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Falta conhecimento. Eu não conheço quando Deus fala. Quantos crentes Deus fala com ele não entende a voz de Deus, não entende o que Deus está falando, não entende o que Deus quer dele, e consequentemente sofre. E não tem jeito, a culpa não é de Deus, a culpa é minha que não entendi. E por que eu não entendi? Porque não estou debaixo da nuvem. Por que eu não compreendi? Porque não entendi que eu tenho que andar debaixo da nuvem, eu tenho que estar debaixo da proteção de Deus. Jesus disse isso claramente, que eu preciso estar nele. Toda vara que estiver ligada em mim, essa dá muito fruto. Lembra disso? Se eu estiver ligado. Se eu não estiver ligado, não tem jeito. Ah, mas eu estou ligado. Irmãos, estar ligado é maravilhoso, mas eu preciso estar ligado, entender a mensagem, entender a palavra, compreender o que Deus está falando comigo, estar debaixo da nuvem, não tem jeito. Ou seja, eu falo diariamente, a igreja é um organismo vivo, não é uma organização. Se é uma organização, porque eu sou obrigado a ter um CNPJ, senão, não era organização, era organismo. A igreja é uma coisa viva, ela cresce, engorda, diminui, fica doente, tem problemas, tem briga, porque é uma família. Na tua família tem alguém que briga? Tem, né? Tem, não tem? Tem briga. Família briga, família tem briga, tem discórdia, tem aquele que não concorda com nada. Você já reparou? Na igreja também, tem aquele que não concorda em ofertar, tem aquele que não concorda em dizimar, tem aquele que não concorda em estar no culto toda semana, uma vez por mês está bom demais. Tem tudo isso, mas tem também aquele que obedece, mas tem também aquele que fica na casa. Mas tem também aquele que faz a vontade do Pai. Mas tem também aquele que é adornado de dons, que recebe dons e que coloca o talento, o dom, o conhecimento a serviço dos outros. Porque nós estamos aqui para servir e não para ser servido. E é isso que Deus faz com cada um de nós. E quando nós entendemos isso, oh glória! É bênção sobre bênção, porque você está debaixo da nuvem. É vitória sobre vitória, porque você está debaixo da nuvem. E quando você está debaixo da nuvem, Deus te dá refrigério, Deus te guarda, Deus te fortalece. Olha o convite de Jesus: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, do 28 ao 30. Jesus está falando, essa mensagem de Jesus é poderosa. Sabe, quando eu ouço essa mensagem, eu me lembro de uma história, quer dizer, o contexto da mensagem qual é? Jesus está lá parado na praça e passa por ele alguns rabinos. E os rabinos costumavam ter com eles meninos que estavam estudando a Torá, estavam estudando a Bíblia, estavam aprendendo a lei. E aqueles meninos tinham um nome bonito até, eram chamados de talmidins, era o nome que se dava para eles. E todos aqueles meninos eram carregados pelo rabino de obrigações. Não pode, não toque, não pegue, não fale, não ande, não veja, não ria, não coma, não beba. E tanta obrigação, porque é coisa de fariseu. Fariseu gosta disso. Fariseu gosta de colocar, e Jesus falou, um fardo pesado nas costas dos outros, mas ele mesmo não quer tocar nem com um dedo.
E Jesus olha para aquilo. Eu me lembro de Paulo. Paulo diz que foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos rabinos mais conhecidos em Israel. Era genro de Hilel, que era um outro rabino mais famoso, ainda genro ou filho, não me lembro agora. Mas ele era um dos rabinos mais famosos. E aqueles rabinos que tinham aquela briga do divórcio, um era contra, o outro era a favor. Hilel e Shammai, que eram os dois rabinos da época de Jesus, que tinham essa briga toda. Muito bem. Gamaliel ensina a Paulo ser o quê? Um fariseu de primeira linha. E ele diz assim: tudo que eu aprendi, eu considerei como esterco, para poder ver a glória do Senhor. Lembra disso? Porque o rabino enchia ele com um fardo pesado. E quando Jesus vê os meninos passando, e cada um deles carregando um fardo pesado de não me toque, não faça, não pegue, não olhe, não coma, não diga, não ria, não faça, enfim, eles não faziam nada. Jesus falou: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E ele diz: aprendei de mim, não desses rabinos que estão ensinando uma porção de coisa que não tem nada a ver. Quando eu falo teologia. Teologia é o quê, hein? É o homem estudando Deus. Aí vem alguém e faz um louvor, que eu sou apaixonado por aquele louvor, e diz: ninguém explica Deus. Lembra desse louvor? Ninguém explica Deus. Que teologia, que conversa é essa? Ninguém explica Deus, sabe? O salmista falou: quão inescrutáveis são os teus caminhos. Não dá, não tem como explicar, não tem como entender os caminhos e o querer de Deus. Nós não compreendemos isso. Então Jesus olha para os meninos carregando aquele fardo e diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o que Jesus quer nos dar, um jugo suave, um fardo leve. Ele não quer, não ande, não olhe, não toque, não pegue, não faça, não veja. Não, Ele quer que haja em nós aquilo que eu falei lá atrás, 3 preceitos. O que eu falei, vocês lembram não? Obediência, perseverança. Falei 2, agora fale 1. Maravilha, esse irmão está me ouvindo, muito obrigado. Paciência. Lembra, é o que o Senhor quer de você, meu irmão. Perseverança, paciência, obediência, pronto. Tudo que Jesus quer de nós. Você quer mais alguma coisa? Se você for paciente, ô glória. A minha tolerância é 0, viu? Mas se você for paciente, ô glória. Se você for perseverante, misericórdia. Então, entenda, é desse jeito. Quando você anda e vive, quando você vive e anda na terra sob os sinais do céu, você cumpre o seu chamado. Olha para mim, você tem um chamado. Pelo menos essa irmã que falou amém tem. Não é? Tem alguns que têm dúvida ainda se tem chamado ou não, mas todo crente tem um chamado. A primeira coisa é, Pedro diz que nós somos a nação santa, o sacerdócio real. Lembra disso? Ou o sacerdócio, o povo eleito, o sacerdócio real é o que nós somos. Primeira coisa, lembra disso? Então você tem um chamado. Além do chamado, você foi enviado. Amém? Enviado, a palavra enviado significa apóstolo ou apostólico. O apóstolo é o enviado. Você é um apóstolo, você foi enviado. Enviado para quê? Jesus disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou. Entendeu o teu chamado? Você tem um chamado. Então, quando você anda debaixo da nuvem, você cumpre o teu chamado. O versículo diz assim: conforme a ordem do Senhor acampavam, e conforme a ordem do Senhor partiam. No meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens, anunciadas por Moisés. Aleluia. O que ele está ensinando aqui? Que debaixo da nuvem de Deus, nós temos prazer, alegria, paz em servir a Deus. Quer no deserto, quer no palácio, o nosso prazer está em ser um servo de Deus, em servi-lo, sem murmuração, sem obrigação, mas com alegria e com prazer. Talvez você esteja servindo de forma sincera, talvez você esteja sinceramente servindo a pessoa errada. Talvez seja isso. Aquele povo estava servindo a Deus. Diz o texto que eles cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as ordens anunciadas por Moisés. Então, quando o tabernáculo parava, eles tinham tempo de oferecer sacrifício,
de trocar o pão da preposição, de levar incenso ao altar, tinham tempo de todas as coisas necessárias, porque o tabernáculo estava lá para isso. E talvez nós estejamos servindo a Deus de maneira equivocada, de maneira errada, com sinceridade no coração, mas sem direção. O que Amós falou? O meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Paulo diz, 1 Tessalonicenses 1,9, da seguinte maneira: se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Nós precisamos entender, eu estou servindo Deus de verdade, eu estou andando na presença de Deus, estou adorando ao Senhor, é isso que Deus exige de mim, é isso que Deus me chamou, é para isso que eu estou aqui, ou para que eu estou aqui? Porque às vezes nós imaginamos, não é, que nós estamos aqui porque eu sou a quarta pessoa da Trindade. Eu já cansei de encontrar por aí a quarta pessoa da Trindade, que eu acho o suprassumo do Evangelho. Às vezes eu me assusto quando eu vejo e falo, meu Jesus, tem misericórdia. Mas é homem, tão falho, tão pecador quanto eu. Sabe? Ninguém é o suprassumo do Evangelho, ninguém é a quarta pessoa da Trindade, só tem 3, tá? Então não é. Então o que é? Eu tenho que entender uma coisa: estar pronto para servir. Olha o que ele diz: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Aleluia. Como é que está a tua candeia? Está acesa? Como é que está o azeite? Tem azeite? Está preparado para isso? Esse é o chamado de Deus. Não tem jeito, é o chamado, cumprir a minha obrigação. Parou. A nuvem parou, eu tenho que parar também. E agora eu tenho que fazer o quê? O meu chamado, atender o meu chamado, entender o que Deus tem para a minha vida e fazer o que Deus quer que eu faça. Esse é o ponto, esse é o chamado para aquele que é crente. Você passou por experiências, por dores, por problemas, por crises, por dificuldades no decorrer da tua vida como cristão. E eu aprendi que tudo isso Deus quer usar não só para fazer uma pessoa melhor, mas para que você possa ajudar outras pessoas. Quando você passa por uma prova, quando você passa por uma luta, qual é a intenção de Deus? Essa prova, essa luta é pedagógica. O que é isso? Ela está me ensinando a crescer. Ela está me ensinando a desenvolver a minha musculatura espiritual e ajudar alguém que precisa. Porque quando eu encontro alguém na mesma luta que eu passei, o que eu vou dizer para ele? Ô irmão, eu passei por essa luta, eu passei por esse problema, eu tive essa dificuldade. E o que eu preciso agora? Passar para ele a minha experiência, passar para ele o meu conhecimento. Você vai vencer fazendo assim, assim, andando assim, orando assim, buscando assim. Sabe? Que de vez em quando a gente tem que ensinar crente a orar. Sabia não? A gente precisa ensinar crente a orar. Por quê? Porque às vezes nós oramos de maneira errada. Oramos sem saber o que estamos orando. Pedimos sem saber o que estamos pedindo. Me diga, dá para orar e falar, Jesus, queima ele? Isso é oração? Hein? É oração? Eu sei que a gente gosta de cantar, né? A minha vitória tem sabor de mel, está repreendido em nome de Jesus. Isso não é vitória, isso é vingança. É que trocaram o nome, né? A minha vingança tem sabor de mel, eu até diria, mas puseram vitória. Misericórdia, irmãos. Isso é coisa de crente? Paulo diz que nós devemos sentir as dores uns dos outros, chorar com os que choram. E não se esqueça que quando alguém pede para Jesus ensiná-lo a orar, Jesus ensina e dá para eles a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso tem 7 pedidos. E num desses pedidos, ele diz, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É um pedido com uma condição. Eu só vou ser atendido se eu fizer. Eu só vou receber se eu der. São Francisco de Assis diz que é dando que se recebe, que é morrendo que se nasce para a vida eterna. Então eu tenho que aprender o quê? Que é desse jeito. Eu tenho primeiro que perdoar para ser perdoado. Eu tenho primeiro que amar para ser amado. Eu tenho primeiro que compreender para ser compreendido. Eu tenho que dar para receber. Não tem jeito. E então, se você passou por todas essas experiências, entenda, existe um sentido maior do que apenas existir. Existe um sentido maior do que apenas ser crente. Existe um sentido maior do que apenas estar na igreja. Eu estou aqui
e o meu sentido maior é servir. Eu estou aqui para servir ao meu semelhante. É isso que eu preciso aprender a cada dia. Deus te fez com o propósito de servir. E essa igreja é o lugar exato, perfeito, para você servir a Deus e as pessoas. Amém? É um lugar perfeito para você servir a Deus e as pessoas. Só não serve se não quiser. Eu vou concluir. A tosse já está em cima de mim, misericórdia. Como consequência desse estilo de vida, receba a promessa de Deus para a sua vida e para todos os seus. O salmista diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu gosto da versão NVI. Eu sei que todos nós temos na cabeça a versão Almeida, né? Já viu, não? Como é que é a versão Almeida? Sei que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não é essa a versão Almeida? Mas nós precisamos aprender. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Está aqui. Quando você se move na terra sob os sinais dos céus, lembre-se disso, você desfruta de algumas coisas, eu citei. Primeiro, proteção. Amém? Lembrou disso? Quando você anda na terra e obedece os sinais dos céus, ou debaixo dos sinais do céu, você tem proteção, você tem orientação, adaptação, descanso e ministério. Você precisa de mais alguma coisa? Tudo isso o Senhor nos dá. Tudo isso o Senhor nos concede. Está debaixo da nuvem? Tem proteção. Está debaixo da nuvem? Tem orientação. Não vai andar por aí com barata tonta, não. Vai saber para onde vai, o que vai fazer e como vai fazer. Vocês já leram aquela história do profeta novo e do profeta velho? Alguém já leu? Já leu ou não? Vocês precisam ler a Bíblia, hein? Não conhece a história do profeta novo e profeta velho? Meu Jesus. Vamos começar a ler a Bíblia? Nosso aplicativo já vai estar no ar, o outro. Mas depois eu vou falar sobre isso. O profeta velho recebe uma ordem de Deus. E Deus diz para ele, o velho não, o novo, né? O profeta novo recebe uma ordem de Deus. Deus diz para ele: vai lá, profetiza. O homem vai levantar a mão contra você, ele vai ficar doente, você vai orar por ele, vai ser curado, e você não fique lá, não beba, não come, e não volte pelo mesmo caminho. E ele foi. Quando chegou lá, exatamente o que Deus falou com o profeta velho. Quando ele falou, o profeta velho pegou uma espada e veio para cima dele, a mão dele ficou dura. E ele não conseguia. Aí ele ora, a mão do homem volta ao normal. Acho que é no livro de Reis que está escrito isso. É Reis, não me lembro, mas é Reis. Aí, vamos lá, os bons de Google aí, me ajudem. Antigamente era bom de Bíblia, agora é bom de Google. Muito bem. Aí ele faz isso. Aí o profeta velho diz para ele: mas eu também sou profeta. Xarabacaia. E Deus, xarabacaia, me falou agora que é para você ir na minha casa, comer comigo, que eu vou fazer um banquete para você. E o profeta novo, inexperiente, foi. Comeu, bebeu. Quando ele terminou de comer, aí Deus usa o profeta velho. Eu não te disse que não era para comer e nem beber? Qual foi a parte de não comer e não beber que você não entendeu? Aí ele saiu e voltou pelo mesmo caminho. Quando ele voltou pelo mesmo caminho, tinha um leão. E o leão matou o profeta novo. Eu estou dizendo essa historinha para você entender que quando você anda debaixo da nuvem, você tem direção de Deus, tem orientação de Deus. Ele diz: vai por aqui, vem por ali, faz assim, não faça isso, não faça aquilo. Você está debaixo da direção de Deus. Amém? Mas nem no Google o pessoal conseguiu achar. 1 Reis 13, a partir do verso 11. 1 Reis, capítulo 13, a partir do verso 11. Marca aí na tua Bíblia, na tua mente aí, para você ler em casa a história do profeta novo e do profeta velho. É muito bom, você vai aprender. Mas se você andar debaixo da nuvem, você vai ter orientação de Deus, não vai ficar na dúvida. Era isso que eu tinha que fazer?
Não, meu amigo, ele não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém. E o profeta saiu feliz da vida. Oi, eu sou profeta, estamos juntos, tá? Está entendendo o que é que eu desenho? Não tem jeito. Você está debaixo da nuvem, tem que andar sob a orientação de Deus. Não tem outro caminho, amém? Você tem adaptação, você tem descanso. Aprenda a descansar no Senhor. Eu já falei lá atrás que Deus nos dá estratégia. Já contei a estratégia que Deus deu para o rei. O rei precisava ganhar a guerra. E Deus dá estratégia para ele. Vai lá e joga a flecha contra os teus inimigos. E era um ato profético. Mas ele não joga as flechas todas. Ele joga só 3. Presta atenção nisso. Por quê? Porque ele não acreditou, ou não sei, não entendeu e não fez o que tinha que ser feito. Está debaixo da direção de Deus, vai ter descanso, vai ter estratégia. Deus vai abrir portas, Deus vai solucionar o teu problema, vai te dar entendimento para você sair da dificuldade. A batalha vem, a luta vem, mas Deus dá entendimento. Faz isso, vai por aqui, vai por ali. Quantas vezes o Senhor diz, fica quieto, não fala nada, fica quieto. Por quê? Porque Deus está no controle, Ele vai mudar corações, Ele vai mudar pensamento, Ele vai mudar mentes, Ele vai mudar situações e a vitória chega na tua mão. Quando você menos espera, aconteceu. Por que aconteceu? Porque Deus está no controle e você está debaixo da nuvem. E quando você está debaixo da nuvem, a nuvem te dá proteção 24 horas por dia. De dia contra o sol, de noite contra o frio. Amém? E você tem ministério, não esqueça. Parou? Tem obra para fazer. Parou? Tem coisas para fazer. Parou? Tem que obedecer ao Senhor. Parou? Tem que adorar ao Senhor. Parou? Tem coisas para fazer. E essa igreja tem almas para ganhar. Amém? Então, me diz uma coisa. Você não deseja a partir de hoje andar também debaixo da nuvem de Deus? Você não deseja colocar na tua vida, Senhor, quero ficar debaixo da nuvem. Não quero ir para outro lugar. Eu quero ficar debaixo da nuvem. Sabe, um dia eu encontrei um irmão, ele falou para mim, eu nasci nessa fé, vou morrer nessa fé, porque o meu pai nasceu nessa fé e morreu nessa fé, eu também vou nascer e vou morrer nessa fé. Eu falei, vai para o inferno igual teu pai. Eu vou fazer o quê? Não é? Mas está cheio de Gabriela na vida. Eu nasci assim, vou morrer assim, você sempre assim. Está cheio de Gabriela na vida. Então, não pode. Deus quer mudar. Amém? 2 Coríntios capítulo 1:4, Paulo diz assim, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Aleluia. Está entendendo o que Deus quer fazer com você? Está entendendo como Deus quer fazer? É desse jeito. Amém? O que de Deus você recebe, repasse aos outros com amor. Por quê? Olha, Gálatas 6:2, Paulo escreve assim, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim, façam o quê? Cumpram a lei de Cristo. É o que ele mandou fazer, irmãos. Leva o fardo do outro, ajuda o outro a caminhar. O escritor de Eclesiastes diz, um ao outro ajudou, e ao seu amigo disse, tenha bom ânimo, ou levanta-te, ou anima-te, conforme a versão. Então, é isso que nós precisamos entender. E aí, nós vamos sair daqui para dar os passos em direção a um futuro melhor? Ou vamos continuar, Gabriela? Vamos dizer, Senhor, eu quero mudar a minha vida e tomar o rumo certo e ficar debaixo da nuvem? Ou vamos dizer, não, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim? Sabe? Aprenda uma coisa, um mau hábito pode ser ou não um pecado. Sabe o que é mau hábito? Acho que todos nós temos um mau hábito, não temos? Ou não? Temos, não temos? Todos nós temos mau hábitos. Tem alguns mau hábitos que não dá nem para falar, né? Não tem? Tem. Homem, principalmente, tem os maus hábitos. Misericórdia, que coisa ridícula, né? Não dá nem para falar. Não é pecado? Não. Mas pode ser uma coisa ruim. Pode se transformar em uma coisa maléfica. Sabe? Afeta a nossa vida física, a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual. Pode se tornar um vício, uma dependência, um pecado. Enfim, os seus efeitos sempre vão ser destruidores. Eu aprendi que um abismo chama outro abismo. Não tem jeito. Por onde você for, vai ter. Entende? Alguém me perguntou, pode assistir filme pornográfico? Eu falei, você pode fazer o que você quiser. Pode, claro que pode. Você é dono do teu nariz, não é?
Pode, meu querido, não tem problema nenhum. Não se esqueça, a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Amanhã você vai estar no buraco. Quando você estiver no buraco, você vai gritar, me socorre que eu estou morrendo. E aí eu vou dizer que primeiro você colhe tudo que você plantou, que depois Deus vai mandar alguém para te socorrer. Porque Ebed-Meleque só teve um. Olha eu falando de quem? De Ebed-Meleque. Misericórdia. Lembra de Ebed-Meleque, não? Ninguém lembra, né? Eu sabia. Mas alguém lembra que Jeremias foi lançado num calabouço que estava coberto de lama? Não lembra? E ele ficou com lama até a cintura? Pois é, foi um homem tirar Jeremias do poço. E o nome desse homem era Ebed-Meleque. Era um eunuco que vai lá e tira Jeremias do poço. Depois vocês veem a história, que eu não vou contar a história de Ebed-Meleque também, né? Tem uma mensagem muito boa sobre ele, pregada pelo pastor, me ajuda? Aquele magrinho lá de Curitiba, da Igreja Batista, não vem o nome. Puxa vida, tive com ele 1 milhão de vezes, não lembro o nome do homem. Não vem. A hora que eu lembrar eu falo. É uma mensagem poderosa, muito boa. Ebed-Meleque só teve aquele, meu irmão. Não tem ninguém que vai te tirar do poço, não. Se você entrou no poço, um abismo, chama outro abismo. Vai lá, vai colher tudo que você plantou aqui atrás, para depois aparecer um Ebed-Meleque na tua vida e te tirar de lá. Está entendendo? Irmãos, tudo isso que eu estou falando não é mão de Deus pesando sobre ninguém, não, viu? Não é Deus castigando ninguém, não. Deus não castiga e nem pesa a mão sobre ninguém. Isso é colheita. Colheita do que nós plantamos. O cara não queria assistir filme pornográfico? Assista, depois você cai no buraco. Você não plantou aqui a desobediência? Plantou. O que eu falei que nós temos que ter as qualidades? Obediência, perseverança e paciência. Lembrou disso? Pois é, são qualidades que o crente tem que ter. Obediência é uma qualidade fundamental e não pode faltar. O crente tem que obedecer. Não tem jeito, eu preciso obedecer ao Senhor. Se eu não obedecer ao Senhor, a minha vida não anda. Não tem jeito. Por que tanta gente não prospera, não cresce? Porque não tem obediência. Ei, e Paulo falou, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Não adianta, amém? Então aprenda isso. Essa dependência pode se tornar um pecado e os seus efeitos vão ser sempre destruidores. O pastor Rick Warren diz a seguinte frase: sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro, lembre-se daquele a quem você pertence. Você tem pai. Pelo menos alguns têm. Você tem pai. Amém? E se eu tenho pai, eu sei a quem eu pertenço, eu sei qual é a minha identidade, eu sei quem eu sou e quem eu represento nesse contexto chamado Igreja do Senhor. Aprenda isso. Você pode se sentir insignificante, desprezado, inseguro. Lembre-se de quem ou a quem você pertence. Eu sou do Senhor. Ele me comprou com o seu sangue na cruz. Ele perdoou os meus pecados. Ele rasgou a cédula que era contra mim e me deu livre acesso à presença do Pai em seu nome. Eu não preciso mais do que isso. Amém? Paulo diz, porque Deus nos chamou. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Aleluia. Que Deus te abençoe. Entenda, todo cristão deve andar debaixo da direção de Deus, em qualquer circunstância que seja. Vamos ficar em pé. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o problema, você precisa andar debaixo da direção de Deus. Não tem jeito. Se você não aprender a andar debaixo da direção de Deus, não tem caminho. Não tem vitória, não tem bênção, não tem cura, não tem libertação, não acontecem milagres, não vão acontecer, não vai haver prosperidade, não vai haver crescimento. Por quê? Eu tenho que estar debaixo da direção de Deus. Quando eu estou debaixo da direção de Deus, aleluia, as coisas acontecem, vem milagres, vem bênção, oh, Deus abre portas, e o Senhor faz maravilhas. Olha, aquele povo no deserto estava debaixo da direção de Deus. Enquanto estava debaixo da direção de Deus, tinha maná, tinha água, tinha carne. Quando alguém resolveu comer carne, misericórdia. Eu me lembro da frase, e essa frase marcou. Quando eu li essa frase pela primeira vez, eu fiquei impactado. O povo comendo maná, chegaram para Moisés e disseram: a nossa alma tem fastio desse pão tão vil, nós queremos comer carne.
E Moisés, como todo pastor, é idiota. Ele correu: Senhor, o povo quer carne, ajuda que o povo quer carne. E Deus falou: deixa comigo que eu vou dar carne para o povo. No dia seguinte, lá no Ceará a gente chama de avoante. Em Pernambuco o pessoal chama de arribaçã. São aves que atravessam o mar e vêm procriar no Nordeste. Mas são milhares. A gente pegava aquelas espingardas de chumbinho e pá, matava 4, 5 de uma vez só. Até hoje você encontra nas ruas, na época. Como é que chama lá na tua terra, meu filho? Não tem? Não aparece não? A gente encontrava na rua o povo vendendo avoante, arribação, o nome que dava. Arribação porque vem de aves de arribação, que são aves que fazem um voo de atravessar o mar para poder procriar aqui. É algo extraordinário. Como é que chama? Como é que... Bandola, olha o nome que dão na Bahia. Mas em milhares daquilo, são codornizes. E apareceu lá no deserto, aquelas codornizes. E o povo comeu carne, até sair pelo nariz. Misericórdia. Comeu muito e se satisfez. Está entendendo?